Boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje temos mais uma novidade, uma atualização do governo federal para ajudar as pessoas nesse período de pandemia. Mas antes, obrigado por assistir, compartilhe, deixe seu like e ative o sininho para receber novas notícias. A novidade é que o governo federal planeja programa de distribuição nacional de alimentos. Isso mesmo, o programa de distribuição nacional de alimentos deve ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade social a partir do recebimento de cestas básicas. A distribuição acontecerá nos locais decretado a situação de emergência ou estado de calamidade pública e reconhecida pelo governo federal. Então, o programa de distribuição nacional de alimentos será viabilizado pelo Ministério da Cidadania. A iniciativa ela visa as famílias em situações de insegurança alimentar e nutricional. A portaria que abrange essa medida foi publicada no Diário Oficial da União, agora na quarta-feira, e o Programa de Distribuição Nacional de Alimentos é de caráter emergencial e temporário. O seu objetivo é garantir o acesso a alimentos diante da situação de emergência e de estado de calamidade pública. A portaria garante a entrega de alimentos a partir do decreto de situação de emergência ou de estado de calamidade pública e reconhecida também pelo governo federal e que o mesmo define os procedimentos e documentos que devem ser entregues pelo ente federativo para que possa ser contemplado pelo programa. Então, os documentos para ter direito ao programa de distribuição nacional de alimentos tem um normativo de reconhecimento da situação de emergência ou do estado de calamidade pública do ente federado por parte do governo federal. Esse termo tem que ter um termo de aceite para recebimento das cestas básicas emergenciais, assinado pelo prefeito ou governador demandante, contendo os compromissos e responsabilidades para execução da distribuição dos alimentos. Também precisa de requisição formal de demanda por meio de preenchimento do formulário de demanda. E de acordo com o documento, o aceite formal ele poderá ser encaminhado em período anterior à ocorrência de situação de emergência ou de calamidade pública e dessa forma pode fazer parte da etapa do planejamento do ente federativo ao recebimento das cestas básicas emergenciais. Então, de acordo com a portaria 618, os documentos devem ser encaminhados para a Secretaria Nacional de Inclusão Social e Produtiva. O envio deve ser feito por meio de ofício que apresente justificativa para a demanda de cestas emergenciais. Então, a entrega dessas cestas básicas do Programa de Distribuição Nacional de Alimentos, essa entrega dos alimentos às famílias, o que vai acontecer? Vai ser por meio da coordenação da Secretaria Nacional de Inclusão Social e Produtiva. Então, para otimizar a logística da entrega das cestas emergenciais, o Ministério da Cidadania dividiu o país em 7 regiões e 55 municípios polos. Então, após o ente federativo receber as cestas emergenciais, essa será responsável por distribuir os alimentos para as famílias em situação de vulnerabilidade social em até 15 dias. E dessa maneira, essa também será primeiramente que identificar as famílias em situação de insegurança alimentar. E além disso, precisará indicar o quantitativo de cestas necessárias para atender as famílias mapeadas, onde os entes federativos contemplados pelo Programa de Distribuição Nacional de Alimentos deverão prestar conta da distribuição das cestas básicas. Então, diante disso, o relatório de execução deverá ser acompanhado da lista de beneficiários. Então, esta lista deve constar o nome, o NIS ou CPF e a assinatura dos recebedores das cestas de alimento. O envio do relatório de execução deve acontecer em até 60 dias após a distribuição dos alimentos. E os documentos, no caso das obrigações determinadas na portaria, implicará na devolução em dinheiro do valor das cestas básicas emergenciais recebidas. A exceção será aplicada em caso de fortuito ou força maior.
Ok, meus amigos? Então essas foram as novidades de hoje, espero ter contribuído com vocês. Qualquer dúvida, deixe aqui nos nossos comentários, ok? Agora o governo federal está aí promovendo, né, a questão das cestas básicas para complementar esse auxílio emergencial, que vai ser uma cesta básica distribuída de forma temporária enquanto perdurar essa pandemia. Tenha uma tarde abençoada e nunca se esqueçam, força, fé e coragem, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!